Tá bom? Tá, já estamos no YouTube, isso. Então, Posso começar? pode começar. Eu Então, ia dar as boas-vindas, Renato, só para falar pode um dar. minuto do programa das cátedras. Então, Eu fale, queria fale. dar as boas-vindas a todos os participantes aqui desse evento, né? Esse evento se chama O que será o amanhã, que é a pergunta guia do Seminário das Cátedras do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. E nós tivemos já 2 seminários, que foram o seminário do professor Amilcar Tanuri e o seminário da professora Marta Irving, da Cátedra de Sustentabilidade. O seminário do Amilcar Tanuri é da Cátedra Carlos Chagas. E teremos ainda, esse é o terceiro seminário da Cátedra de Democracia, que faz uma homenagem ao Hélio Jaguaribe, ele é o patrono da cátedra, e tem como titular o professor Renato Boschi e o seu parceiro Arnaldo Lanzara. Então, é dentro desse contexto que os seminários, o que será o amanhã, têm acontecido. Né? Então, eu chamo a atenção a vocês, o nosso próximo seminário será no dia 20, da Cátedra Carlos Chagas Filhos, com o professor Manuel Luiz, que está aqui nos assistindo também. Então, um grande prazer de receber todos vocês aqui nessa sala virtual, que, no caso, é um programa tanto do Colégio Brasileiro de Altos Estudos quanto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Então, passo agora a palavra para o Renato Boschi, que é o titular da Cátedra Democracia e que conduzirá, então, esse evento. Obrigado, Ana. Não, e, além de tudo, né, somos os coordenadores. A Ana, eu e a Ana somos os coordenadores desse MCT, né, que a gente tem tido uma série de empreendimentos e tem sido muito bem avaliado, e é uma atividade que nos dá muito prazer sempre, né, do ponto de vista intelectual e de organizar debates sobre os mais variados temas. Hoje, inclusive, quer dizer, o tema, na verdade, ele não é um tema específico, né, sobre democracia, embora se insira no quadro, certamente, da democracia, né, que é uma discussão sobre o papel do SUS. Né? É democracia no sentido de que o SUS tem sido apresentado, né, como uma solução assim, para uma população muito ampla, né, em termos de acesso, né, a políticas de saúde, sobretudo nesse contexto da pandemia do coronavírus. Né? Então, nesse sentido, a gente pode interpretar como uma temática de democracia, embora não seja, do ponto de vista institucional, um tema, né, que lide com a questão das instituições democráticas enquanto tal. Né? E é um prazer muito grande aqui essa noite estar recebendo 2 conterrâneos, duas, né? A Thelma Menicucci, que foi me orientando na UFMG. Só um segundo. Está havendo uma interferência. Eu estou procurando. Pronto. Pode ser. Pronto? Então, voltando, né? É um prazer receber aqui hoje 2 conterrâneas, eu quero dizer, duas mineiras. Eu não sei se a Sônia é de Belo Horizonte, eu acho que a Thelma é. A Thelma foi me orientando na UFMG sobre temáticas relativas a esse assunto, de política comparada, política social. A Sônia fez o doutorado na nossa instituição aqui no Rio, no antigo IUPERJ, né, hoje IESP, da UERJ, e também tem lidado com questões relativas à política de saúde há bastante tempo. Né, esteve em vários contextos internacionais e a gente pode contar, então, com um bom debate, boas apresentações, tanto de uma quanto de outra nesse particular. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Sônia e depois para a Thelma, né? Lembrando que
talvez uma meia hora de apresentação de cada uma, né, fosse assim, suficiente, porque essas lives costumam ser muito cansativas. A última que eu participei, ela foi quase deadly, não foi live. Ficou uma coisa tão longa que, no final, as pessoas começam a sair e acaba não dando certo. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Sônia, uma meia hora, e depois para a Thelma, né? Muito prazer recebê-las aqui. Estão me ouvindo? Então, mas a Sônia tem que habilitar o microfone dela. Então, e a Thelma? Okay. A Thelma já está a postos? Já então, podemos começar com a Thelma também, tudo bem. Não, eu já abri meu microfone. Já abri o microfone. Tá. Não, fechou de novo, Sônia. Fechou de novo. Você tem que abrir de novo, Sônia. Fechou de novo. Ela congelou, não foi o microfone, não. Ela congelou. A conexão da professora Sônia deu um problema. Ela está entrando de novo. Acho que a gente pode seguir a professora Thelma, talvez. Alô? Pronto. Alô? Estamos ouvindo. Eu não sei se é o meu que está caindo e tal. Bom, primeiro, eu queria muito agradecer, né, o convite para participar, agradecer a Ana Célia, Renato, Arnaldo, e prazer de estar com a Thelma novamente. A gente teve, acho que a última vez, em uma banca orientando dela, que hoje trabalha muito próximo a mim, o Ronaldo, e foi um prazer enorme estar sempre trabalhando próximos. Primeira coisa que eu queria falar para o Renato é que, sim, essa questão é sobre democracia, do meu ponto de vista. Toda a organização da construção do movimento... Agora, deixa eu discordar. Toda a construção do SUS, ela veio do movimento sanitário na luta pela democracia. O grande slogan do movimento sanitário é saúde é democracia, democracia é saúde. Então, era em torno da questão democrática, não vista como uma questão do sistema eleitoral partidário, mas das instituições democráticas, que são aquelas que provêm a política pública que chega até a população, então, uma democracia social. É um pouco desse lugar que eu vou falar. Então, assim, eu anotei aqui vários desafios que o SUS terá que enfrentar agora na pandemia e no pós-pandemia, né? E vamos ver se eu consigo falar sobre todos eles, senão certamente vou deixar os mais próximos da Thelma, que se eu não der, ela com certeza falará brilhantemente sobre eles. Mas o primeiro desafio que eu acho que o SUS terá será de legitimar-se diante da opinião pública, coisa que não aconteceu nesses 30 anos do Sistema Único de Saúde, né? É preciso construir uma nova coalizão que suporte o Sistema Único de Saúde, que foi uma coalizão baseada inicialmente em intelectuais, sanitaristas, que se organizaram junto também com gestores. Posteriormente, os gestores passaram a predominar como a principal base de apoio quando o SUS se constituiu, né? Então, essa coalizão é uma coalizão estreita para sustentar um programa dessa forma. Então, o movimento sanitarista foi a base de tudo isso, gestores e burocracia, sendo que esses intelectuais também circulavam como gestores e como burocracia nesse contexto. É preciso ter uma base mais ampla para suportar uma política que é um orçamento bastante grande, que tem uma capilaridade pelo Brasil inteiro, e que se mostrou nessa pandemia como, afora o isolamento, a única possibilidade de atender a população no Brasil todo. E mostrou as suas qualidades e também as suas mazelas, né? O processo de construção do Sistema Único de Saúde, do meu ponto de vista, ele segue quase que fases assim que vão se sucedendo, às vezes até com contradições fortes entre elas. E é uma primeira de construção do sujeito político, que eu chamo de subjetivação,
a construção deste sujeito de movimento social de luta pela democracia e pela saúde. A segunda fase, a primeira de subjetivação, a segunda fase, que é uma fase de constitucionalização, envolvendo não só a Constituinte e a Constituição Federal, mas também toda a legislação ordinária, que foi extremamente importante, esse marco regulatório que foi construído para o SUS. E a terceira fase, uma fase de institucionalização de todo esse sistema, que tem vindo com diferentes programas, formatos, formatizações, instituições que foram criadas durante este período. Algumas vezes essas fases, essas três dimensões da reforma para construir o SUS, elas foram sinérgicas, outras vezes elas entraram em contradições, principalmente no momento em que o processo de institucionalização se torna extremamente forte e, de certa forma, a parte de instituinte, a parte do sujeito político, ela vai deixando um pouco de ter uma presença tão forte. Então, durante esse período todo, o SUS não foi assim, uma aceitação pela parte da opinião pública. A mídia sempre falou mal do SUS no café da manhã, no jornal do café da manhã, do almoço e do jantar, só mostrando deficiências, o que é uma formadora de opinião pública. As pessoas tinham problemas de acesso, porque o SUS foi implantado durante um período de políticas de austeridade, mas eu acho que, fundamentalmente, o fato do SUS ser uma política de Estado constitucionalizada, ela nunca foi assumida como uma bandeira partidária. Os partidos políticos tiveram presença na Constituinte e tudo mais, muito levados pelo movimento sanitário, mais do que por bandeiras partidárias ou pelos governos. Governos que se sucederam mais liberais, mais à esquerda, nenhum deles comprou o SUS. Por quê? Porque o SUS nunca foi identificado com nenhum governo. E isso eu acho que é uma questão. Era uma vantagem o fato de ele estar constitucionalizado, ele ser uma política de Estado, mas, ao mesmo tempo, uma desvantagem na medida em que os governos sempre viram o SUS como alguma coisa que era alheia ao governo, porque ela estava antes dele e ia continuar depois. Então, acho que essa questão, né, ela vai aparecer como resultante de uma coalizão estreita que fica dentro dessa área própria de saúde e com poucas possibilidades de se ampliar durante esse tempo todo. No momento agora da pandemia, o SUS passa a ter uma importância midiática e na vida das pessoas, não é só midiática, na vida das pessoas, como nunca foi visto antes. E isso é uma coisa extremamente importante, que mostra essa potência que é o Sistema Único de Saúde, que acho que pouquíssimos outros políticas públicas poderiam dizer que tem essa mesma capacidade técnica, operacional, científica, produtiva, tomadora de recursos humanos. É realmente uma coisa extremamente ampla que o SUS envolve. Mas mostrou também as desigualdades no acesso, a falta de equipamentos, a falta de profissionais e todas elas que o SUS sofre e a população sofre com ele. Então, essa é a primeira desafio, a construir uma coalizão mais ampla, suportiva, que envolva também outra imagem diante da opinião pública. O segundo desafio é a questão federativa. O SUS é um sistema descentralizado, único, universal, integral e descentralizado, mas cuja descentralização se deu muito no sentido municipalista. E o que a gente viu agora é um movimento extremamente interessante do ponto de vista do Pacto Federativo, tanto em termos de tensões quanto em termos de inovações. O federalismo brasileiro
ele tem uma característica importante, né? Na Constituição, ele, além de cláusula pétrea, ele elege os municípios como um ente subnacional que é ente federativo, com autonomias e outras, né, questões próprias dos entes federativos. E no artigo 23, a Constituição define, né, o federalismo brasileiro como um federalismo social, né, e como um federalismo de rede de provisão de serviços públicos. É muito interessante porque ali aparece que assim, a função dos órgãos, dos entes federativos, é promover quais são os princípios? Promover o combate à pobreza, promover a justiça, promover a atenção à saúde, educação, ou seja, alia fortemente o federalismo à descentralização, por um lado, e as competências compartilhadas, que são parte da descentralização, e a missão social do federalismo. Eu acho que isso não é assim nos outros países, e isso é extremamente importante. O que acontece é que, no artigo 23 da Constituição, quando fala dessas competências compartilhadas, ele tem um parágrafo único que diz que a lei ordinária ia regular como é que isso ia funcionar. E como várias outras coisas da Constituição, essa lei jamais existiu. Então, não houve uma normatização legal de como compatibilizar esse compartilhamento, né, que envolve várias tensões e tudo isso. O SUS, eu acho que foi onde se avançou mais na operacionalização desses princípios federativos, ao criar um conjunto de instituições que pudessem fazer a pactuação entre esses vários entes e negociar, e a normatização, negociando, então, as políticas públicas em termos de uma compatibilização disso. Então, foram criadas instâncias como Comissão Intergestores Tripartite, que envolve os 3 níveis, Comissão Intergestores Bipartite. Foram criados instrumentos e instâncias de pactuação e de negociação das normas da política do SUS. Mas o SUS teve essa dificuldade de encontrar um lugar para os governadores e para os estados. O que caracterizou o SUS foi um federalismo dual, né, em que havia descentralização para os municípios, uma municipalização, e, ao mesmo tempo, várias tentativas de recentralização dos recursos financeiros através das DRUs, né, que retiram recursos, e outras medidas que foram sempre essa tensão entre o central e o municipal, e o local. O nível estadual, só mais recentemente, ele passa a ser contemplado como uma meta de toda a política do SUS, que era a regionalização, ou seja, a municipalização mostrou que ela tinha limites muito claros e que era preciso articular, através dos estados, né, redes regionalizadas para prover os serviços de saúde dessa forma. Então, era uma busca de se retomar um papel do Estado que não tinha sido até o momento e que estava se construindo. Neste período agora, acontecem algumas questões que antecedem um pouco a pandemia e que depois crescem muito na pandemia, com esse novo lugar dos governadores, né, que aparece aí. Porque já anteriormente os governadores começaram a buscar, e talvez seja até tenha a ver com essa própria ênfase na regionalização e tudo mais, mas os outros fatores políticos também intervieram nisso. Os governadores buscaram uma horizontalidade, uma pactuação horizontal. Então, foram criados no Brasil vários consórcios em cada uma das regiões, que são consórcios de governadores, e que assumiram a área de saúde como uma área importante em vários deles, principalmente o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste começa, antes da pandemia, a fazer compras
conseguindo baixar o preço em mercado internacional, porque estava comprando para vários estados junto, e começa a ter já uma presença muito marcante na área de saúde e nessa política dos governadores, nova política dos governadores, até porque eles se reúnem também pressionados pelo fato de serem oposição e serem tratados como oposição e, portanto, como inimigo pelo governo central. Isso fortalece muito agora na pandemia. Os governadores são os que tomam a dianteira como ator político, o ator político mais importante que aparece na busca do controle da pandemia são os governadores, fortalecendo esse federalismo descentralizado, mas, ao mesmo tempo, sofrendo muito forte enfrentamento e oposição e deslegitimação pelo governo central. Então, é uma oposição entre isolamento e cuidar da vida ou cuidar da economia e flexibilizar, usar hidrocloroquina ou não usar um remédio que não está recomendado. Então, o presidente toma várias medidas que são absolutamente contrárias a tudo que os governadores estão fazendo, deslegitimando esses atores que estavam surgindo com uma força muito grande e que aparecem nas pesquisas de opinião pública como tendo subido, inclusive, a sua valorização na opinião pública durante a pandemia. Então, o representante dos governos estaduais, que são os secretários estaduais de saúde, eles têm uma organização que já é fruto da construção do SUS, que é o CONAS, assim como os municípios têm o CONASEM, que são os conselhos de secretários estaduais ou municipais, mas que saem muito fortalecidos também neste momento da pandemia, até mesmo no enfrentamento, o momento de enfrentamento do governo central com os governadores, a resposta se faz muito forte via CONAS, enfrentando as posições do governo central, a tal ponto que, quando o governo central faz o apagão dos dados no Ministério da Saúde, o CONAS se pronuncia muito violentamente contra isso, o presidente do CONAS emite uma posição bastante forte, a mídia procura o CONAS, que são os secretários que fazem, porque vem dos municípios, vem dos estados que reúnem dos municípios e vem aí o conjunto de dados para você saber sobre a pandemia, não é o Ministério da Saúde. Então, quando o Ministério da Saúde decide não publicá-los ou publicar de uma forma que minimize as mortes, sobre orientação do presidente, os secretários se insurgem contra isso e a mídia procura o CONAS para ser a fonte de dados, sobrepassando dessa forma o próprio Ministério da Saúde, que é completamente esvaziado nessa coordenação e na própria publicação dos dados e tudo mais. Essa autonomia dos governos subnacionais, ela é questionada pelo governo central, que não aceita essa questão. Essa questão acaba sendo decidida no Supremo, que é outro ator político da democracia, também fundamental, na garantia da ordem constitucional, e que decide que quem tem poder para implementar a flexibilização ou o isolamento realmente são os governos subnacionais contra a vontade do presidente. É claro que aí eu acho que tem vários outros atores que também não aparecem tanto, mas que são importantes, que apoiam o presidente nessa sua luta contra o vírus, dizendo que é uma gripezinha e que depois que tem que abrir, porque senão não vai ter economia, as pessoas não vão ter emprego e vão morrer de fome. Os empresários da Fiesp têm sido apoiadores dessa linha, e acaba que a população também, não só os que não têm que ir trabalhar, mas aqueles que querem a praia também acabam aceitando isso. Um terceiro ponto que eu acho importante de desafio para o SUS é a gestão da rede de serviços.
na ausência da coordenação do Ministério da Saúde, essa questão fica patente. Quer dizer, o Ministério não atua para, por exemplo, fazer a compra de medicamentos e insumos via OPAS, no nível internacional, no mercado internacional. Cada governador acaba tendo que fazer isso, os secretários estaduais de saúde acabam tendo que ficar nesse cassino que foi instaurado de compra de equipamentos e tudo isso. E o Ministério passa, né, depois que um paraquedista ali caiu, né, um general paraquedista caiu ali e está ali e colocou 20 e tantos, 25 outros militares que não entendem absolutamente nada de saúde para serem o corpo diretivo, desmontando políticas públicas e a inteligência do sistema também, junto com isso. Eu até cheguei a escrever sobre isso, né, perguntando se nós não devemos chamar isso de golpe, porque, na verdade, é um golpe contra a população, contra o próprio Sistema Único de Saúde, porque acho que o golpe não será como 64, que vão descer, né, os blindados ou qualquer coisa desse tipo, mas você, do meio de uma pandemia, colocar 20 e tantos militares e um paraquedista dirigindo o Ministério da Saúde e tomando as medidas que tomou, porque se tomasse medidas ouvindo a área técnica, mas não, medidas, por exemplo, como liberar, inclusive para grávidas, para criança, esse medicamento da cloroquina, hidroxicloroquina, que não é recomendado por nenhum cientista, nem pela Organização Mundial de Saúde, proibir, acabar, não é proibir, perdão, acabar com a política de saúde mental para presidiários que têm problemas mentais, que eu acho que é uma vingança contra aquele que esfaqueou o Bolsonaro. Depois, demitir coordenadores da área de saúde reprodutiva, porque falaram dizendo que os serviços de saúde deviam continuar atendendo as mulheres em relação às questões reprodutivas, inclusive o aborto legal, mas falou a palavra aborto, o Bolsonaro mandou demitir. Então, estão desmontando várias políticas e deixando de fazer as compras. Por exemplo, nós não temos um mapeamento, agora que houve uma interiorização da pandemia, não há um mapeamento que o Ministério deveria fazer de onde no país tem UTI e quantas tem. Isso só o Ministério poderia fazer. O Mandetta tinha dito que ia fazer e ninguém nunca fez. Quer dizer, a distribuição de profissionais, a relação com a rede privada, que deveria estar, de alguma forma, o Ministério norteando, porque o artigo 197 da Constituição diz que, mesmo que serviços da área privada de saúde, eles são serviços de relevância pública. Neste momento, tinha que se pensar ociosos alguns serviços da área privada, enquanto você tem superlotação na área pública e não há nenhuma orientação do Ministério de como resolver isso. Cada governador está resolvendo por si, com os riscos de estar pagando um absurdo para a área privada, subsidiando a área privada nisso, ou agora estão sendo procurados pela Polícia Federal porque compraram respiradores muito caros quando não existia aqui no mercado e o Ministério não tomou nenhuma direção nisso. Enfim, acho que essa gestão da rede de serviços ela tinha vários problemas, sempre teve, de coordenação, mas agora ela está sendo destruída e desmontada, e isso é um problema. Um quarto problema que eu queria mencionar também de desafio é a questão que aqui no jargão da área de saúde se chama o modelo assistencial. Quer dizer, na verdade, houve uma opção que privilegiou a questão hospitalar no combate à pandemia. Então, foram criados hospitais de campanha, comprar respiradores, todas as questões foram ligadas. E hoje, está mais que claro, hoje o Comitê Científico do Consórcio Nordeste emite uma nota mostrando
E o que muitos de nós, sanitaristas, já sabíamos. Você, para combater a pandemia, teria que ser através da atenção primária, né? E isso não foi feito. Então, nos lugares que isso está sendo feito, inclusive no Brasil, os resultados são muito melhores. Ou seja, você tem uma rede de atenção primária de saúde, que é uma rede básica, que chega nas periferias, conhece as pessoas, sabe, inclusive que envolve cuidados intermediários, e essa rede não foi treinada para isso, não foi capacitada, não foi criada condições materiais, porque para preservar esses profissionais não tinha equipamento, são precárias as instalações, não houve treinamento. Era preciso, por exemplo, que cada posto, né, cada equipe de atenção primária de saúde tivesse acesso à internet para poder fazer contato não de presencial com os moradores que ela atende, para preservar a saúde dessas pessoas. Nada disso foi feito. Então, nós temos, sim, resultados melhores onde tem. No Piauí, São Caetano do Sul, no Vietnã, né, que tem uma fronteira enorme, o Vietnã, com a China, e que não teve mortos, apesar de ter... Por que essas coisas aconteceram? Porque as pessoas deram mais importância a fazer os testes, né, a isolar as pessoas que tinham e todas aquelas pessoas que tinham contato com ela, ao invés de só se preocupar com os respiradores e com os hospitais. Não é que não devesse se preocupar com isso, mas é que não houve a preocupação com a atenção primária de saúde. E isso tem a ver, inclusive, com a questão de quem é que a atenção primária de saúde atende. Atende os mais pobres, atende as favelas, atende as periferias da cidade. Então, essa opção de privilegiar apenas o hospital, ela também tem um conteúdo discriminatório de classe, porque, na verdade, não houve, em todo momento, na política de saúde, uma atenção voltada para as periferias que têm condições, e as favelas têm condições completamente diferentes da classe média. Então, mesmo na época que nós tínhamos um melhor ministro desse período de vários ministros, a orientação era fazer home office, fazer isolamento social, enfim, tudo que é inviável para um favelado, né, que tinha que trabalhar e que não sabiam como fazer isso. Então, se tivesse sido feito através da atenção primária, era possível você criar, junto com a população e com os recursos que cada favela tem, condições de enfrentamento dentro daquelas possibilidades e daqueles recursos e com a política pública junto para ajudá-los. Isso não foi feito. As favelas se mobilizaram, criaram um slogan que chama Nós por Nós, já que o Estado não vem, então é nós por nós mesmo. E hoje você tem Paraisópolis, né, que tem um combate à epidemia que é exemplar, né, inclusive um SAMU próprio, médicos próprios, prefeitos em cada rua para poder ver como é que as pessoas estão, distribuição de cesta básica. Isso aconteceu não só lá, em várias outras. Santa Marta, aí no Rio de Janeiro, um empreendedor do Santa Marta, que é um menino que trabalha com turismo na favela, viu que na China eles sanitizavam e falou, eu vou fazer igual. E saiu procurou químicos, procurou gente que pudesse dar dinheiro, que já tinham feito turismo com ele, e hoje criaram uma rede de sanitização de favelas com todos os equipamentos que eles compraram, dominando toda a tecnologia, treinando brigadas, tudo isso. Agora, nem todas as favelas têm a capacidade de mobilizar esses recursos. O Estado tinha que estar junto, né? E não está. Não chegou de jeito nenhum. E acho que o próprio descaso com a atenção primária, que além de ser um erro técnico, é uma visão política equivocada. É não tratar dos mais pobres, dos mais necessitados, né? Isso aparece, inclusive, com o desprestígio também da assistência social, que é quem está em contato com as pessoas, que poderiam ser os mecanismos para os repasses dos recursos, né, do auxílio emergencial. E, ao contrário, o que houve foi uma bancarização, sei lá que pode dizer isso, uma financiarização. A Caixa Econômica resolveu que o dinheiro tinha que ficar lá para ela ficar com os recursos. Então, a pessoa nem consegue tirar o dinheiro, porque esse dinheiro fica lá em contas
virtuais que ela tem que usar sem poder sacar o próprio dinheiro e usar de outra forma. Então, na verdade, favoreceu enormemente o banco, que estava precisando de dinheiro, e criou aquelas filas de contágio assustadoras que foram as filas na Caixa Econômica. Certo? Então, e resta ainda dizer que 41% da população das favelas não receberam esse auxílio emergencial. Então, ou seja, continuam dependendo de voluntariado, de cesta básicas que estão sendo dados. Então, não é uma questão que o serviço de saúde possa resolver, envolve políticas públicas em geral, mas durante a pandemia não houve uma autoridade sanitária também que pudesse articular essas várias políticas que seriam necessárias. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu ainda tenho algum ponto que eu queria tratar. Um deles seria um outro desafio que se apresentou muito claramente agora, e que já há alguns anos a gente sabe disso, que é a questão da ciência e tecnologia, né? Ficou claro a importância da ciência, né? Nesse caso da saúde. A mídia, acho que nunca ouviu tanto epidemiólogo, virologista e tudo isso na vida, né? É até um ator político importante, porque ele traz a ideia da ciência, da importância da pesquisa, dos centros de pesquisa, a excelência que o Brasil tem, né, da investigação na área biológica, como ela se articula com o mundo inteiro, mas não é um ator político orgânico. Não, ali cada um vai, fala e tudo mais, não tem. Eles tiveram muita presença pública para orientar, mas quase nenhuma incidência nas políticas públicas. Alguns participaram de comitês junto aos governos que depois, apesar das orientações que os cientistas deram, não foram levadas em consideração, grande parte delas. Mas ficou claro que, se nós não revertermos a política de ciência e tecnologia, de tal forma a prestigiar a universidade e a pesquisa na área biológica, será impossível que a gente enfrente esta e qualquer outra pandemia, já que estão sendo diminuídos recursos sistematicamente para a área da produção científica. Muito ainda também se tem que pensar sobre o complexo industrial da saúde, que é uma política que envolve uma outra política, que é a política industrial. Ou seja, nós estamos num tipo de governos cuja política para a indústria é desindustrializar. A opção tem sido porque nós vamos ser agroexportadores e vamos produzir soja e trocar por respiradores. O que aconteceu neste momento foi o fato de que nós dependemos da China em tudo. Ou seja, os medicamentos que nós produzimos, né, os laboratórios nacionais têm sido desprestigiados, e os laboratórios, quando produzem medicamento, dependem de insumos que vêm de outros países, basicamente da China. Então, não houve uma política, neste momento da pandemia, de, por exemplo, reconversão de algumas fábricas que estavam até paradas, para que elas produzissem os equipamentos necessários para o combate à pandemia. Não houve uma mudança no financiamento da FINEP, da CAPES, do próprio BNDES, para uma construção de uma política emergencial, mas que depois deveria se manter, de sustentação da soberania nacional na área do complexo industrial de saúde. Acho que há muitos problemas. O outro desafio nosso é a questão do financiamento. Já a saúde vem sendo subfinanciada há muitos anos, né? E depois da emenda constitucional 95, estabelece um teto, que houve uma retirada de recursos só no ano passado de quase 20 bilhões da área de saúde, segundo estimativas do Conselho Nacional de Saúde. Então, na impossibilidade de revogação impossibilidade política de revogação dessa emenda constitucional 95, até o momento o que está se propondo é, pelo menos, que esses créditos extraordinários que entraram, que eles sejam incorporados ao piso para o próximo ano.
já que não há possibilidade de pensar que nós vamos sair dessa pandemia rapidinho e esses créditos extraordinários foram possibilitados apenas para até dezembro, mas que nós teremos que pensar como sobreviver o SUS no ano que vem. Não vou me alongar mais nisso. Quero terminar dizendo que eu acho que a relação público e privado, eu acho que provavelmente tanto financiamento quanto a Thelma vai poder falar muito melhor do que eu, mas eu queria voltar ao meu abordagem inicial, né, dizendo o seguinte, que quando se construiu a reforma da saúde, nós passamos por essas dimensões ou fases, que foi a construção do sujeito político, a constitucionalização e a institucionalização. Eu me tento analisar pensando, será que a desmontagem que nós estamos tendo em todo o sistema de proteção social também passa por essas mesmas dimensões reformistas, ou contra-reformista, no caso? Eu me pergunto, por exemplo, o que tem facilitado, né, para que o sistema de proteção social brasileiro, que foi tão difícil de construir, esteja sendo desmontado com a facilidade que a gente está vendo. Não só ele, mas todo o sistema de proteção à Amazônia, aos indígenas e tudo mais. A democracia nossa, ela construiu instituições importantes e políticas públicas que essas instituições expressam e levaram adiante, mas que se desmontaram com uma fragilidade enorme. Então, nós vamos ter que pensar a própria democracia a partir da pandemia, pensar o que é que nós precisamos fazer para que essas políticas sejam sustentáveis, para que ele não entre um governo e possa desmontar com essa facilidade. Então, terminando, eu diria que, se eu sigo o mesmo esquema que eu propus ao início, né, eu vejo que, do ponto de vista da subjetivação, houve realmente uma mudança, houve uma construção de um sujeito político e de uma identidade política que nunca tinha aparecido dessa forma no Brasil, que é a direita. E uma direita extremamente radicalizada, que se apresenta como direita, ou bolsonarismo ou não, mas, enfim, você tem a direita hoje como um sujeito político, e isso é parte dessa construção, dessa desmontagem, é a própria criação de um sujeito que possa carrear esse projeto contra-reformista, né? Do ponto de vista da constitucionalização ou da desconstitucionalização, acho que nós estamos também assistindo a desconstitucionalização dos direitos trabalhistas, sindicais, a CLT, várias questões que fortaleciam os atores políticos que poderiam sustentar um estado de bem-estar social. E, finalmente, a expressão maior é a própria Emenda Constitucional 95, né, que ela desmonta a possibilidade efetiva da exigência do direito em várias áreas. E, no caso da institucionalização, nós estamos vendo, né, essa desmontagem do Ministério da Saúde, mas eu quero dizer que, em todos os momentos, houve tentativas de desmontagem do SUS. Nesses anos todos de construção, o Banco Mundial, outros atores estiveram o tempo inteiro tentando subverter esse projeto, né, dizendo que devia ser políticas só focalizadas, que essas políticas universais não servem para nada. O que hoje é visto que a única saída são políticas universais e não políticas setorializadas ou focalizadas explicitamente. Então, acho que nós temos hoje um enfrentamento dentro da área do SUS. Essa Emenda Constitucional 95, alguém pergunta, é aquela que estabelece o teto, né, dos gastos. E isso, para desfazer isso, tem que ser através de uma força política que possa levar o Congresso à reversão disso. Mas com o Congresso atual, não se vê essa possibilidade no cenário curto prazo e médio, né? E quer dizer que essa coalizão reformista e a contra-reformista estão se enfrentando na área de saúde, né? Entre o projeto democrático, de um lado, e um projeto autoritário,
terraplanista, anticientífico que nós estamos vendo. A coalizão reformista ela também se reforça com a pandemia, na medida em que a presença dos cientistas é nova, não é movimento sanitário tradicional. Há uma rearticulação, de novo, de várias frentes setoriais. A SBPC volta a ter um prestígio maior, se articula, e você teve, por exemplo, essa semana, o lançamento, sexta-feira, né? O lançamento da Frente pela Vida, com mais de 40 entidades assinando um documento extremamente importante que a sociedade civil oferece ao governo, dizendo como deveria ser combatida a pandemia. Então, essa rearticulação em torno da questão democrática e da saúde, a luta pela vida e pela democracia, ela volta a dar forças àquilo que foi a origem da própria construção do SUS. Então, é um momento de enfrentamento, há uma coalizão contra-reformista que, com força, chega e desmonta a política e as instituições, mas também há um fortalecimento e uma rearticulação da luta pela democracia em saúde e pela saúde da democracia. Obrigado. Professor Renato e professora Thelma, é só habilitar o microfone. Ok. Uhum. Sim. Sônia, muitíssimo obrigado. Eu só queria esclarecer que quando eu falei que não se tratava assim, de um tema da democracia, eu não quis dizer que não tinha essas implicações que você salientou e tratou de mostrar aqui para nós. Eu apenas quis dizer que o enquadramento, né, da questão do SUS ele é tradicionalmente visto como sendo da área de políticas sociais, o que não significa que não tenha que ver com a questão da democracia. E acho que você trouxe para a gente, né, uma reflexão que é extremamente importante, não apenas do ponto de vista da questão da descentralização, dos níveis de governo, da federação, do nível municipal, etc., que eu acho que é uma questão fundamental no enfrentamento, né, da pandemia, é uma questão que eu me coloco sempre, e como também, né, do ponto de vista que eu acho que é central na cátedra que eu estou coordenando, né, que é a desconstrução das capacidades estatais, né, do ponto de vista institucional, né, e do ponto de vista das políticas públicas. É exatamente isso, né, que é o cerne, né, da proposta que a gente está investigando. Então, eu queria agradecer muitíssimo, foi muito boa a sua apresentação, é uma reflexão que é crucial assim, para se entender a questão da política social num contexto de crescente perda de capacidades estatais e também de crescente autoritarismo na implementação das políticas públicas, né? Então, que é o oposto da democracia, no caso. Eu vou passar, então, a palavra para a Thelma, né? Deixa eu ver, são 10 para as 8. Eu creio que até 8h30, tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo bem. Tá, mais ou menos, com certo... Não, tudo obrigado, bem. Sônia, obrigado. Agora, Thelma. Não, só um instantinho, 8h20, né, para a gente ter tempo para o debate. Então, eu estava apenas... A Sônia ultrapassou bastante a meia hora, mas eu vou tentar ficar na minha meia hora. Thelma, fala teu sobrenome. Menicucci. Bem, eu queria... Boa noite a todos e a todas, né? Obrigado, Renato, obrigado, Arnaldo, por esse convite. O que eu achei interessante é que a gente, cientista, costuma discutir, analisar tudo a posteriori, né? E o desafio era pensar não só o SUS durante a pandemia, mas o que será o amanhã do SUS pós-pandemia, né? E para pensar sobre isso, né, eu dividi minha fala em três pontos, né? Primeiro, como que o SUS está se comportando, né, no enfrentamento da pandemia,
E do terceiro, aceitar o desafio de quais seriam as perspectivas para o SUS pós-pandemia. Muito rapidamente, como estava o SUS antes da pandemia, eu queria destacar algo que acho que é lógico que falar depois da Sônia, eu vou ter que cortar algumas coisas, né? Mas só lembrando, quer dizer, não é de hoje, sempre o SUS, desde a Constituição, né, que ele vai sendo implantado, ele sempre viveu uma eterna tensão, né, entre o movimento para tornar o SUS real, aquele SUS que está lá na Constituição, e a ausência de condições adequadas, efetivas, para efetivar esse SUS, né? Particularmente o subfinanciamento e a coexistência com o setor privado, né? Que o setor privado deslegitima o SUS, fragiliza o SUS politicamente, né? Na ausência de uma regulação ampla, né? Que define essa relação entre o público e o privado, que articule os dois, né? Um atrapalha o outro, de certa forma, né? Mas, apesar disso, né, avanços relevantes foram obtidos, né, são inegáveis, e são esses avanços que estão permitindo que o SUS não torne a pandemia brasileira uma tragédia maior, né? O SUS está permitindo que não seja uma tragédia maior. Quer dizer, nós tivemos, né, desde os anos 90, a construção do arcabouço institucional e decisório do SUS, a expansão efetiva das ações e serviços em todo o território nacional, esforços, né, de reorganizar o modelo de atenção, com ênfase na atenção primária, e em 2000, a definição de fontes de financiamento estáveis, que se não foram fontes suficientes, mas pelo menos estáveis. No século XXI, de 2003 até maio de 2016, né, que é uma data significativa na história recente brasileira, nós tivemos muitas mudanças incrementais no SUS, né, mas algumas mudanças qualitativas, né, que, de acordo com o espírito geral dos governos desse período, eram mudanças para ampliar a inclusão de diversos grupos mais vulneráveis no sistema de saúde, né? E reduzir as desigualdades de acesso ao sistema. Então, nós temos vários programas voltados para mulheres, crianças, trabalhadores, população negra, quilombolas, indígenas, assentados, idosos, né? E, de fato, nesse período, de 2003 até maio de 2016, de fato, uma priorização da atenção primária, né, da atenção básica, com diversas ações para ampliar essa atenção básica e qualificá-la. Né? Só para citar alguns, tem vários, o programa Mais Médicos foi um deles, o consultório de rua, saúde na escola, saúde das pessoas privadas de liberdade, unidades básicas de saúde fluviais, né? Isso que não tem na mídia, né? A mídia só mostra as filas nos hospitais, quer dizer, uma série de coisas, eu digo que é o SUS que ninguém conhece, o SUS que o Brasil não conhece, né? Esse tanto de coisa. E eu acho importante destacar, e eu volto isso para falar da atualidade, quer dizer, esse período de 2003 a maio de 2016 é marcado por um conjunto de políticas fora do SUS, né? Fora do SUS, um conjunto de políticas sociais e econômicas que tiveram impacto muito grande sobre as condições de saúde e doença, né? E isso tem consequências positivas, né? Impacto positivo. Destacando-se o combate à fome, à miséria, o combate às desigualdades raciais, a igualdade de gênero, a política de assistência social, que foi constituída nesse período, o crescimento da cobertura da Previdência Social por meio de várias medidas para a diminuição do trabalho informal, né? A política de recuperação dos valores dos salários mínimos, quer dizer, é um conjunto de políticas sociais e econômicas do período que tem impacto sobre a saúde diretamente fora do SUS. E isso é muito importante, né? Nos últimos 4 anos, desde maio de 2016, acirra-se o processo que eu chamo de inviabilização sistêmica, né, e silenciosa da política de saúde. O que é uma inviabilização sistêmica? Embora o SUS, né, não seja negado assim, formalmente, oficialmente, recentemente tem sido, né, pelo Guedes, antes da pandemia, ele explicitamente era contra a universalização. Quer dizer, mas, em geral, não se nega, né, formalmente, mas não se cria condições para que ele aconteça. Então, nos últimos 4 anos, esse processo de inviabilização sistêmica e silenciosa, ele se acirra, né?
numa conjuntura bastante perigosa que o Brasil entra, não apenas para o SUS, mas para qualquer outras políticas sociais e para todos os direitos, né, constitucionalmente definidos. Já com Temer, nós temos várias medidas, né, que ameaçam o SUS, não na sua viabilização, mas mais importante também desse período, a pior medida é que a Sônia já se referiu, né, o novo regime fiscal, a emenda 95, que realmente ataca o coração do SUS, né, que já sofre de um subfinanciamento crônico, né? Mas nós temos a sinalização desde Temer, quer dizer, para a mudança dos princípios sobre os quais se alicerça o sistema de saúde, né? Com a defesa explícita e uma série de ações e tentativas de ampliar substantivamente o setor privado em detrimento do sistema público. E, além disso, um processo de desregulação, que vai se acentuar com Mandetta, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Quer dizer, um processo de... O que eu estou chamando de desregulação? Não só no setor privado, a desregulação, várias propostas que, no final, não foram efetivadas, mas várias propostas de desregular o sistema complementar, né, de saúde, tirando o papel da agência reguladora, a ANS, mas as propostas de redução da coordenação federal do SUS, né? Quer dizer, a Constituição, apesar de a gente ter um federalismo com três entes que são autônomos, quer dizer, a Constituição atribui ao governo federal, à União, né, a coordenação e a normatização do sistema de saúde. Com todos os problemas decorrentes disso, uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer, quer dizer, é essa coordenação federal que garantiu que nós tivéssemos no SUS uma política de saúde mais ou menos homogênea, não igualitária, homogênea, a política de saúde homogênea em todo o território brasileiro. E é isso que está permitindo enfrentar a pandemia. Lógico que eu não estou falando de igualdade de assistência, nós temos desigualdades enormes entre municípios, entre regiões, entre estados, decorrentes das características, das condições específicas de cada local. Mas a política de saúde ela tem uma homogeneidade em todo o território nacional. E isso se deve ao papel de coordenação constitucional atribuído ao governo federal. E você começa já, né, o SUS legal, a mudança da atenção básica que começa no governo Temer, quer dizer, são ações tirando essa coordenação federal. 2019, né, a eleição começa o governo Bolsonaro, o país entra noutra rota, né, outra rota. Quer dizer, há um aprofundamento, uma ressignificação da agenda Temer, e agora legitimada pelo voto. Quer dizer, essas mudanças, essa nova rota que o Brasil entra, começa já com Temer, mas se aprofunda em 2019, é uma mudança que não é só uma mudança de governo, de política, mas é uma mudança na forma de atuação do Estado, né? Ela é fundamentalmente como que o Estado atua, o que afeta diretamente as políticas sociais, né? Isso não se traduz apenas em processos mais visíveis, como privatizações, venda do patrimônio público, incentivos ao desenvolvimento do mercado, mas em processos de desregulação, né? Um exemplo gritante dessa desregulação de consequências sociais enormes foi a reforma trabalhista, que já é desde o Temer, né, mas que outras formas têm sido propostas. Quer dizer, a reforma trabalhista, né, você retira a proteção do trabalhador, desregula em termos de regras e deixa a cargo de negociações entre patrão e empregado numa situação de grande desvantagem para o empregado. Obviamente, uma situação propostas e ações no sentido de um liberalismo radical, né, ultra radical. Emerge um novo discurso público, que se não é novo, né, não é novo, mas que ele se torna dominante, né, que expressa totalmente uma inversão de prioridades. Quer dizer, palavras como diminuição de desigualdades, efetivação de direitos sociais, equidade, desaparecem do vocabulário político dominante, né, e são substituídas por outras, como ajuste fiscal, incentivo ao mercado,
modernização, reformas, desregulação. No primeiro ano do governo Bolsonaro, no campo específico da saúde, algumas ações acompanharam o sentido geral do governo, embora fosse um setor que vinha atuando sem muito alarde. O ministro Mandetta, que quase virou o nosso herói nacional, mas no primeiro ano não tinha nada de herói em relação ao SUS. Ele era muito mais discreto, né? Diferente do ministro da Educação, do ministro das Relações Exteriores, vinha atuando discretamente. Mas vários sinais, né, do governo e algumas medidas concretas sinalizavam assim, as mudanças, né, na saúde. Logo que assumiu, o ministro prometeu claramente cortes de gastos, né? Ora, o subfinanciamento do SUS é algo inquestionável, tanto por gestores, estudiosos, parlamentares, né, sabem, todo mundo sabe que o SUS não tem recursos suficientes para manter um sistema universal. O governo defende abertamente, e aí, principalmente pela via do ministro da Economia, quer dizer, o fim da vinculação constitucional de recursos e da gratuidade universal do SUS. Olha, isso ficou meio em stand-by agora. A pandemia brecou esse discurso, né? Porque como que vai falar de cortar recursos do SUS agora em plena pandemia? Mas está em stand-by, né? Passada a pandemia, possivelmente volta esse discurso. Olha, a vinculação constitucional foi a coisa que garantiu uma estabilidade no financiamento do SUS, né? E a gratuidade universal é o que nos remete à ideia do SUS, o grande ganho, o grande patrimônio brasileiro, que é o SUS, de ter um sistema público universal e gratuito. E, de fato, quer dizer, entre 2018 e 2019, os orçamentos federais da saúde, já sob a égide da emenda constitucional 95, sequer garantiram a reposição da inflação, o que significa um piso de recursos declinante, né, em relação à corrente líquida de cada exercício. Um outro discurso reiterado do Mandetta era que o SUS deve focar principalmente na atenção básica. Mas não estava falando de priorizar a atenção básica, ele falava claramente de focar o SUS, focar na atenção básica. E, no mais, buscar sinergia com a iniciativa privada. Sem ser muito claro que sinergia é essa, mas ele fala disso, né? No resto, o SUS buscar iniciativa privada, seja por meio de PPPs, de organizações sociais, ou mesmo pelo setor chamado setor de saúde suplementar, que é o dos planos e seguros de saúde. Algumas políticas que vinham dando certo, nós vamos vivenciar sérios retrocessos no primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu cito aqui algumas: a política de drogas, né, quer dizer, que vinha sendo implantada, a política baseada na ideia de redução de danos, né, e realizada nos centros de atenção psicossocial, que são por meio de equipes multiprofissionais e num tratamento ambulatorial, quer dizer, o financiamento desses centros de atenção foi sendo diminuído e essa política foi sendo substituída pelo financiamento de comunidades terapêuticas, né? Comunidades terapêuticas são baseadas, ao invés de ser na ideia de redução de danos, na abstinência no tratamento da dependência química. Elas são majoritariamente vinculadas a igrejas e organizações religiosas, principalmente evangélicas, e não dispõem de nenhum aparato médico. Ainda na política, por exemplo, de saúde mental, no caso também, quer dizer, se diminui os centros de atenção psicossocial, o financiamento a elas, você volta a ter o incentivo à hospitalização. Lógico, por muita pressão dos hospitais nesse sentido, e todo esse esforço de décadas do Brasil, a luta antimanicomial, né, para deshospitalizar as pessoas, os doentes, as pessoas, quer dizer, o ministro declarava que a luta manicomial é uma bandeira da esquerda. Se é da esquerda, não interessa se seja boa, adequada, tem que destruir, né? Outra coisa que ele tentou acabar, mas só não acabou porque houve uma reação muito forte das comunidades indígenas, foi a política de saúde indígena, uma política específica que vem sendo reestruturada há alguns anos, com muitas dificuldades,
Mas o sério disso, quer dizer, a ideia, a proposta de acabar com uma política de saúde indígena diferenciada é associada a uma concepção já superada há décadas, né, que volta nesse Brasil, quer dizer, a ideia do integracionismo indígena, quer dizer, essa concepção volta à cena, quer dizer, quando o Bolsonaro falou que ele ia voltar 100 anos no Brasil, ele falava seriamente, né, quer dizer, nós de novo discutimos integracionismo, e nisso não faz sentido políticas específicas, né, o índio tem que ser integrado e ter políticas normais de qualquer cidadão, o que na prática da saúde significa desassistência, né? Mudanças na atenção primária gravíssimas, né? Quer dizer, estabelecimento de um novo modelo de equipes, que chama, acabando com a estratégia de saúde da família e passando a denominar equipes de atenção básica, que passa a ser o novo modelo, é um modelo muito centrado no cuidado individual de primeiro nível, de certa forma negando, né, a abordagem coletiva, populacional e territorial, que é a essência, né, da estratégia de saúde da família. E, principalmente, mudando a forma de financiamento, quer dizer, o financiamento da atenção básica pelo governo federal era a partir da população, era um per capita populacional. Ele passa a ser substituído por o número de pessoas cadastradas na saúde, nas equipes de atenção básica. E, além do mais, muda a forma de cadastramento. Se o cadastramento era feito pelo agente comunitário, passa a ser pela unidade de saúde, o que significa menor número de cadastramento, menos dinheiro do governo federal. E ainda mais tem um tal do incentivo que foi criado, retórico, que é um incentivo para aqueles gerentes que, por captação, mas ele só receberia o incentivo se ele cadastrasse a totalidade da população definida pelo IBGE. Ou ia haver fraude, ou ele nunca vai conseguir isso, né? Portanto, nunca vai receber esse incentivo. Além do mais, na mesma lógica do que eu falei antes, quer dizer, eu gostaria de chamar a atenção de questões fora do SUS, né, de 2019 para cá, mas que afetam a saúde, direto ou indiretamente, né, e coloca vidas em risco, né? Além do desemprego, da diminuição de renda, do fim da desvalorização do salário mínimo, quer dizer, a flexibilização do uso de armas, né, quer dizer, isso significa, arma é para quê? Arma é para matar, né? Matar é ameaça à vida. Ampliação da utilização de agrotóxicos em níveis intoleráveis, né, internacionalmente. Mudança em normas de segurança e saúde do trabalho para reduzir exigências impostas aos empregadores. Esses são os exemplos. A política ambiental desastrosa, né, que além dos danos ao meio ambiente, quer dizer, se relaxou a fiscalização e o combate ao desmatamento, além dos vários danos do meio ambiente, pode contribuir para o aumento de malária e de outras doenças infecciosas, afeta diretamente as comunidades indígenas, né, sendo que os indígenas estão sendo deixados à própria sorte, né, e agora estão sendo contaminados pela Covid, né, pela entrada dos grileiros, né, nas áreas indígenas. Citando outras coisas que atentam contra a vida e contra a saúde, o genocídio, o verdadeiro genocídio, né, dos pobres e negros pela seletividade e violência policial, né? E, por fim, né, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, fora que afeta a saúde, é o viés ideológico, né, e moralista, também contaminou as políticas de saúde, né, em especial a ideia de combate à ideologia de gênero, né? Com isso, né, o Brasil, não só internacionalmente, mas nacionalmente, defende a exclusão, né, do direito de acesso a serviços de saúde reprodutiva e sexual das mulheres, defende internacionalmente que não se use o termo educação sexual, que isso estimularia o aborto, né, nessa mente doentia aí. Coisas concretas que foram feitas, né? O recolhimento da caderneta de saúde do adolescente, que fazia o acompanhamento de meninas e meninas, né? Retirada de preservativos da escola, exclusão do termo de violência obstétrica, quer dizer, ou seja, o viés ideológico, né? Contaminando as políticas de saúde.
Enfim, esse era o caminho que vinha seguindo, né, a política de saúde e as políticas fora do SUS, com suas consequências sobre a saúde. A pandemia, de certa forma, ela interrompeu, em parte, o fluxo dessas propostas, mas as ações genocidas e da necropolítica continuam. Mas a pandemia colocou sobre holofotes o SUS. E aí eu entro no meu segundo ponto. Como que o SUS está se comportando no enfrentamento da pandemia? Em meio do desenrolar dessa crise sanitária, tornou-se importante, né, como já foi falado pela Sônia, quer dizer, a importância do SUS, né, e as vantagens de se contar com um sistema público universal, gratuito e igualitário. Quer dizer, constatou-se, ficou evidente, né, que sem o SUS seria impossível o enfrentamento da pandemia, principalmente sem o atendimento hospitalar na rede SUS, que tem capilaridade em todo o território em todo o país, embora de forma desigual, mas está em todo o país. E apesar das suas várias limitações, né, algumas já destacadas pela Sônia, o SUS está respondendo à pandemia, né? Ao mesmo tempo, são realçadas suas fragilidades, né? Não vou me ater nelas, só lembrando, reforçando o que já foi dito, a capacidade de articulação entre os entes federados, a questão do financiamento, a falta de UTIs, a falta de equipamentos, de insumos básicos, né? Fez baixa testagem, né? Mas está sendo possível, como eu disse anteriormente, com o SUS evitar uma tragédia maior. E o mais interessante, que eu acho que fica dessa análise, é que o SUS mostrou uma forte institucionalidade, pois mesmo sendo boicotado, né, há anos, não sendo prioridade, ou sendo diretamente boicotado, ele tem conseguido desempenhar suas funções, pelo menos no atendimento de urgência e hospitalar durante a pandemia. Quer dizer, além da valorização do SUS, de certa forma, houve, também já dito, a valorização da ciência, né, que vem sofrendo críticas, não só com cortes de financiamentos que inviabilizam, dificultam a produção de ciência, a produção de conhecimento, mas uma críticas ideológicas, né? Quer dizer, tudo que a ciência produz é falso, o que eu vejo na rua é que importa, o que eu sei o que o povo brasileiro sente, esses dados são errados. Na pandemia, não só a importância do conhecimento, mas no âmbito do SUS, né, do Ministério da Saúde, destacar o papel importante da Fiocruz, né? A Fiocruz, que fez 120 anos, que é um dos grandes patrimônios brasileiros, né? É a Fiocruz que vem produzindo parte dos testes, que são poucos no Brasil ainda, realizando outras pesquisas, né, sobre o Covid-19. Mas, apesar do SUS, e não por causa do SUS, nós somos hoje o epicentro da pandemia, né? Não foi por falta de sistema de saúde que estamos ainda, né, não atingimos ainda o platô, né, da curva da pandemia. E aí isso nos remete diretamente à política, né? Não tem como discutir o SUS sem discutir a política, as ações governamentais. Se houve uma valorização do SUS na sociedade e saiu reconhecendo a importância do SUS, deu-se ao mesmo tempo a politização da pandemia, né? Com incentivo governamental ao confronto, né? Que é o seu método de governo, né? E instalou um conflito federativo, né? Quer dizer, um conflito entre governadores e prefeitos, com instituições de pesquisas que falseiam dados, né? Quer dizer, exatamente governadores e prefeitos que assumiram o protagonismo no combate ao coronavírus, né? Isso é importante, já foi realçado também pela Sônia, mas eu gostaria de enfatizar, quer dizer, no caso da saúde e de outras políticas que o governo nacional tem um poder de coordenação forte, geralmente estados e municípios ficam muito agindo reativamente, né? São pouco proativos, né? A pandemia inverteu essas coisas, quer dizer, na ausência do Ministério da Saúde, quer dizer, são esses entes subnacionais que assumiram o protagonismo na crise. E o presidente não só não coordena, né, mas
instala o conflito entre governadores e prefeitos, né? Então, essa coordenação federativa, que, como eu já disse anteriormente, era uma das qualidades do SUS, né? A coordenação nacional, né? Com 1000 problemas, mas que garantia uma certa homogeneidade da política, né? Submergiu, né? A coordenação nacional. Ela submergiu. Ao invés de coordenar, o Ministério da Saúde se torna opositor dos entes federados, com graves consequências no enfrentamento da pandemia. Chegou ao cume de sugerir que as pessoas entrassem nos hospitais para checar vagas, pois não confiam nos dados divulgados. Quer dizer, desrespeita governadores e prefeitos ao questionar as informações que são produzidas por ele, né? E aí, quer dizer, e eles, como eu disse, são os atores que estão lidando com a pandemia, mas de forma atomizada e descoordenada. Exceções seja feito o consórcio de estados do Nordeste, né? Quer dizer, a troca de ministros, todo mundo nem precisa de falar, né? E agora um ministro interino que não entende nada de saúde, uma ocupação do Ministério, eu queria reiterar isso que a Sônia falou, que é algo seríssimo, quer dizer, a desarticulação das áreas técnicas do Ministério da Saúde, né? Quer dizer, isso combina com a preocupação do Renato com as capacidades estatais, quer dizer, uma das dimensões, né, da capacidade estatal é exatamente a capacidade burocrática, a capacidade técnica, quer dizer, isso está sendo desarticulado no Ministério da Saúde. Outra dimensão é a capacidade financeira, essa vem ao longo do tempo sendo também esgarçada, e a capacidade relacional, que é uma outra muito importante, na medida que os governos têm que se articular com outros entes, com outros atores, quer dizer, todas as dimensões da capacidade estatal estão sendo completamente fragilizadas no SUS e em outras áreas, né? Quer dizer, mais do que não ajudar, o governo trabalha. O que tem incitado um certo ativismo do Supremo Tribunal Federal para barrar as sandices, né? Da presidência da República. O SUS expõe a pandemia, ao mesmo tempo que mostrou as bondades do SUS, mostrou também suas fragilidades e falta de coordenação. Aqui eu nem vou me focar, porque eu acho que a Sônia falou bem disso, que a estratégia centrada no atendimento dos infectados, a não valorização da atenção primária, que inclusive tem funcionado com grande ociosidade, né? O que se espera, algumas consequências pós-pandemia, que são em função de demandas reprimidas, cirurgias adiadas, agravamento de doenças crônicas, né? Sem o acompanhamento feito na atenção básica. E ficou evidente também a forte dependência de insumos e equipamentos. Quer dizer, o Brasil tinha que comprar máscara da China, uma coisa tão banal, né? Quer dizer, e reitera que o governo não fez nenhuma política para a reconversão das empresas, né? Algumas empresas fizeram a reconversão industrial, passaram a produzir equipamentos e insumos, né, para a saúde de forma atomizada também, de forma isolada. Então, o que vai acontecer? Passada a pandemia, elas voltam a produzir o que elas produziam antes. Quer dizer, isso foi apenas para cobrir um certo vazio, uma queda, né, de produção em função da crise econômica, né? Bem, e aí eu entro na terceira parte, né? Quer dizer, quais são as perspectivas do SUS pós-pandemia? Por um lado, há certo otimismo de alguns, né? Considerando que é um tempo de reafirmação e aperfeiçoamento do SUS. Logicamente plausível, né? Seria que o SUS foi descoberto, valorizado da pandemia, seria preciso lembrar disso depois da pandemia, né? Enfrentar a discussão sobre o papel do setor público, sobre os recursos. Seria também uma oportunidade de reaproximação entre áreas tecnológicas, ciências básicas e saúde assistencial. Retomar a proposta que o Lula tentou alavancar e também só começou e não foi para adiante, de desenvolver o tal do complexo econômico industrial da saúde, quer dizer, na medida que saúde é entendida como componente importante da dinâmica econômica, né? Então, se desenvolver esse complexo econômico industrial de saúde, ao mesmo tempo geraria desenvolvimento, aumentaria a autossuficiência do SUS em relação a equipamentos.
Então, do ponto de vista otimista, se crise é oportunidade, né? Quer dizer, você tem várias propostas no debate acadêmico, no debate político, que envolve, além do fortalecimento do SUS em todas as suas dimensões, a instalação de programas massivos de renda básica, financiados a partir de reforma tributária abrangente, que envolva a tributação progressiva e taxação de renda do capital, ou no curto prazo, enfrentar a crise com emissão de moeda, endividamento, taxação emergencial de riqueza, como outros países estão fazendo. Ou seja, né, a crise como oportunidade de construir um projeto para esse país. Mas esse não me parece o cenário provável. A grande pergunta que eu faço em termos do problema estrutural do SUS, que é o seu financiamento. O fortalecimento do SUS perante a sociedade durante a pandemia vai se refletir em maior investimento público? A minha resposta é não, né? Se tudo permanecer como está. Com a política econômica atual, com o governo que desdenha a vida da população, se coloca frontalmente contra direitos humanos e sociais, não é realista imaginar que depois da pandemia as condições para o SUS serão melhores. A se manter essa política e esse governo e essa articulação política, né, não é só o governo, toda a articulação política que eu mantenho, será mantida a lógica de cortes governamentais, subsídios empresariais e necropolítica em todas as áreas. Permanece as ameaças à saúde e à vida fora do SUS, né? As boiadas do ministro do Ambiente são um exemplo mais grotesco, né? A política recessiva. O ministro da Economia está preparando uma proposta para a retomada da economia, que o que ele tem saído na imprensa envolve, entre outras coisas, criação de um outro programa de empregos com encargos reduzidos, uma reformulação de programas sociais e até extinção de programas considerados ineficientes, entre eles o seguro-defeso, a farmácia popular, o abono salarial. Ou seja, no campo político, o prognóstico ainda é ruim. Se o SUS sempre precisou ser defendido, nunca teve um apoio político suficiente para resolver seus problemas estruturais, nem sempre foi prioridade política. Acrescente-se a isso a virada liberal radical da política do governo brasileiro, que tem impacto violento sobre os determinantes sociais da saúde do governo. O nosso modelo de desenvolvimento, se é que a gente pode falar que existe um modelo de desenvolvimento no país atualmente, ele produz desigualdades, desemprego, piora condições de trabalho, diminui recursos públicos, reduz proteção social, onera os mais pobres, significa mais doentes e mais doença. Não cabe na agenda atual ampliar gastos públicos. Então, o SUS tem esse duplo movimento, né? Acho que ele é impressionante. A resiliência do SUS, pelos seus mais de 30 anos de institucionalização, sua valorização concreta, que pode ser passageira, versus uma política governamental totalmente contrária aos seus princípios e bases, né? Incluindo a noção de direito à saúde. Passada a pandemia, passada a economia de guerra, o que se pode esperar para o SUS? Nada. Né? Enfim, a saída para o SUS está fora dele, está na política. Né? E muito provável, né, enquanto tiver um governo genocida. Né? Mas, para não terminar minha fala com esse tom bastante pessimista, eu queria chamar que a política também é dinâmica. Né? É difícil para fazer prognósticos certeiros. Quer dizer, esse meu prognóstico é a partir da análise da evolução do SUS nos últimos anos, né, do que se coloca no cenário político, caso não se altere. Né? Né, não se altere o governo nem as forças que lhe dão sustentação política. Mas alguns movimentos, né, das placas tectônicas estão acontecendo, e como placas tectônicas são movimentos ainda lentos. Né? Então, nós estamos com previsões no Brasil estão sendo muito difíceis de serem feitas, né? Dado o dinamismo que a política apresenta. Obrigada. Acabei. Não sei se você escutou, excelente apresentação, muitíssimo obrigado, Thelma. Eu aproveito até, eu vi que você está com um trabalho escrito, e nós temos a revista Desenvolvimento em Debate, cujo
editor também está nos assistindo, que é o Flávio Gaetan, eu convidaria, né, de repente, você apresentar esse texto escrito, uma possibilidade de publicar na nossa revista, né? Porque, de fato, uma excelente análise assim, inserida na conjuntura da questão da saúde, né? Então, eu vou agora abrir Renato, algumas questões. Oi, Ana. Convidar a Sônia também para justamente... Não, certamente, mas eu falei da Thelma, porque eu vi que ela está com o texto escrito. A Sônia, certamente, eu não tinha certeza, ela falou mais, de uma maneira mais solta, né? Eu estou falando da Thelma porque eu vi que ela tem um texto escrito, mas certamente a Sônia, se ela está ainda em linha, né, Sônia, se você também apresentar, a gente poderia até fazer um número especial, se o Flávio topar isso, o editor da revista, né, tratando dessas questões, né, o papel do SUS e a questão da política de saúde. Não sei se a Sônia está ouvindo, mas ela, obviamente, é convidada para isso também. Você está aí, Sônia? Acho que não. Eu acho que ela... Bom, eu vou abrir para algumas Estou aqui, questões. Renato, estou te ouvindo. Então tá. Você topa apresentar o que você... Eu tenho que ver. Eu acho a ideia interessante. Em princípio, uma coisa legal. Vamos ver se é viável. Porque nós temos essa publicação do nosso INCT, que eu acho que é muito... ela é bastante importante. A gente poderia ter um número especial sobre essa questão do SUS e da questão de saúde, né? Isso. E eu acho que a transcrição dessa sessão esse vídeo daria um artigo bem interessante, bem a propósito, a própria transcrição, que aí você trabalharia nela. Só uma sugestão. Nós temos aqui várias perguntas. O meu está todo escrito. Você quer falar, Sônia? É porque agora está me congelado. Eu disse que eu tenho escrito minhas notas também, mas depende de tempo e de viabilizar isso, né? Está ótimo. Não, excelentes apresentações, excelentes. Vamos lá, Anaceli, você quer... eu quero trazer aqui as perguntas, né, que foram colocadas. Porque eu não estou acompanhando. Eu vi que tinha algumas pessoas fizeram por escrito, mas eu não tenho como coordenar isso. Sim. Você conseguiu coletar todas? Sim, consegui. Vocês me ouvem? Sim. Primeiro, vários comentários, né, parabenizando pelo evento. Né? Bom, a primeira questão, né, direcionada para a Sônia, né, André Luiz Bonifácio de Carvalho. Sônia, você acha que a tendência da judicialização de temas da saúde vai se acirrar com a tensão entre o governo federal e os estados? Uma primeira questão. A segunda é para a Thelma, né? Thelma, pergunta a Márcio Barcelos, né? O Estado não deveria exigir mais contrapartidas do setor privado? Gostaria que você falasse um pouco sobre os embates público-privado no âmbito do SUS nesse contexto. A questão da dependência da trajetória na saúde, etc. Liliana Cero pergunta para a Sônia, né? Quais seriam os setores necessários de incluir na nova coalizão que você propôs, né, construir, e como seria factível? Ou seja, com quais lideranças? Os governadores, né? E também ela faz uma questão, você queria comentar um pouco, você poderia comentar um pouco sobre a emenda 95, emenda constitucional número 95? Não, essa não precisa, porque ela já falou. Não precisa, eu retiro. Então, vou passar para uma pergunta da Cláudia Chamas, né, que eu achei bastante interessante, que é direcionada para a Sônia. Né, muito interessante essa conexão que a Sônia Fleury levanta sobre a Covid e o desafio da estruturação do complexo industrial da saúde. Alguns dias atrás, tomamos ciências de que os Estados Unidos compraram todo o estoque mundial de Remdesivir, além de outras práticas protecionistas que temos observado. Quais as lições para o futuro?
Bem, são essas as questões, né? Eu acho que para o avançado da hora, eu acho que... Né? Sônia, pode... Tem duas endereçadas a Sônia e uma a Thelma. Então, Sônia, você pode... André, querido, sobre a judicialização que você pergunta, eu creio que nessa formato de governo que está sempre se colocando conflito e não buscando consenso, mesmo agora estamos numa fase de paz e amor, mas não deve durar muito, né? É claro que esses conflitos, não tendo capacidade de mediação através do Congresso, que não tem cumprido este papel de mediador desses conflitos, negociador desses conflitos, eles acabam sendo judicializados. Eu sinto que nessa situação toda o Congresso tentou barrar várias das medidas absurdas do presidente, teve efeito nisso, os partidos, a coalizão mais de esquerda conseguiu, desde a reforma da Previdência, conseguiu assim reativamente barrar os maiores excessos, mas não consegue ter ali um papel que seja capaz de mediação de conflitos e estabelecimento de outras normas e regras, e está sendo judicializado. Então, a expectativa é que as coisas continuem nesse nível de judicialização. Cláudia, também, querida, essa área é sua, né, de complexo industrial, de medicamentos, você que entende, eu fui da banca dela, ela entende muito disso. Acho que vai haver, está havendo já uma crítica grande à globalização, não só pelo lado do ultranacionalismo contra a imigração, tudo mais, mas acho que uma revisão dessas cadeias produtivas que, na verdade, tornaram os países extremamente dependentes da produtividade, da produção chinesa, mais barata, e os países foram se especializando e comprando, e acho que hoje se viu que é absolutamente inviável manter um país soberano no sentido de poder atender a cidadania através de suas políticas públicas, se tudo for produzido em outros países e ele depender de tudo. Num dado momento como esse, tanto a produção chinesa, num dado momento, ela foi fechada, diminuiu por causa da pandemia, quanto os Estados Unidos intervieram várias vezes, né, fazendo compras, até sequestrando compras que foram feitas pelos governadores brasileiros, mas que o navio passou por lá e eles sequestraram. Então, esse tipo de arranjo, eu acho que ele é inviável de continuar assim. Então, vai haver uma reorganização das estruturas de relações internacionais e de produção e das cadeias produtivas. E eu espero que isso nos leve a repensar o parque industrial brasileiro e o complexo industrial da saúde, que dá a importância que ele tem. Com relação às coalizões, né, essa coalizão eu estou propondo, eu acho que ela é necessária para dar sustentabilidade e legitimidade ao que o SUS alcançou nesse momento, né? E acredito que houve uma articulação da questão da saúde com os movimentos populares. Muitos movimentos populares hoje, né, estão lutando e discutindo o direito à saúde, juntando com a questão racial, juntando com a necropolítica, fazendo todas essas transversalidades, mas a questão da saúde está sendo central nessa mobilização da população. Então, acho que o SUS pode reencontrar uma base popular. Acho que o aparecimento dos cientistas como parte dessa luta pelo SUS, todos eles falando não só da sua área técnica de biologia, mas do papel do SUS, eu acho que não foi assim nunca e pode ser importante. Acho que os partidos políticos verão a questão da saúde de uma forma menos eleitoreira e muito mais comprometida com a saúde da população, pode ser importante também. E claro que eu acho que os governadores estão e terão um papel importante, portanto, uma valorização também do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, e creio que o importante é fazer as pazes da opinião pública com o SUS.
nós já tínhamos várias pesquisas que sempre mostraram que aquelas pessoas que usavam o SUS valorizavam muito mais positivamente o SUS do que a opinião pública em geral, que é muito influenciada pelo que aparece na mídia e tudo mais. A mudança da mídia pode ser que ela seja temporária e, ademais, ele seja parte da briga política entre o Globo e o Bolsonaro, né? Mas é um efeito importante, né, que eles estejam falando coisas que nunca falaram sobre o SUS e mostrando uma realidade que tem problemas muito sérios, mas tem um potencial e uma capacidade que a sociedade brasileira desconhecia. Então, acho que nós precisamos de opinião pública querer não só o direito à saúde, mas valorizar. Aconteceram cenas nessa pandemia impensáveis. Quer dizer, antigamente, os profissionais de saúde eram agredidos pela população. Teve uma cena de pessoas em volta do Hospital Pedro II, de joelhos rezando pelos profissionais e pelas pessoas que estavam lá. Isso é uma mudança muito grande. É sustentável? Aí não sei. Aí não dá para saber quanto que isso tudo se sustenta, mas desenha-se uma nova coalizão. Acho que foram... Obrigado, Sônia. Agora, Thelma, então? Só um instantinho, antes da Thelma responder, e antes que as pessoas vão saindo, eu queria pedir, um pedido aqui do Fórum de Ciência e Cultura, que vocês se inscrevam nas mídias sociais do Fórum, tá? Principalmente no YouTube. Então, o pessoal vai saindo e não vai... É muito importante, porque vocês vão receber todas as informações e vão poder acessar todos os vídeos, né? Logo que isso terminar, esse vídeo vai ficar acessível no YouTube do Fórum de Ciência e Cultura. Então, é importante que vocês se inscrevam. Eu queria só... Depois eu volto, mas queria só dizer isso antes de... Okay. Me desliguei aqui. Foram maravilhosas as duas apresentações. Okay. A pergunta do Márcio, né? Quer dizer, se o Estado não devia exigir mais contrapartida do setor privado. Esse é um debate, né? Quer dizer, deveria, né? Mas política não é o campo da racionalidade técnica, né? Daquilo que é desejável. Nós não temos nenhuma macro-regulação que regula bem a relação entre setor público e privado. Por exemplo, um dos grandes problemas do SUS ele tem, por exemplo, a fila, né? A fila de espera, porque em determinadas especialidades não tem leitos suficientes, não tem leitos contratados pelo SUS suficientes, porque o setor privado não é obrigado a fazer um contrato com o SUS. Mas ele recebe uma série de incentivos fiscais, por exemplo, comprar um tomógrafo. Ele tem, por ser algo de saúde, ele tem um incentivo fiscal a importar equipamentos. Isso não se traduz em nenhuma contrapartida. Por exemplo, você é obrigado a atender o SUS, pelo menos uma cota de 10 por mês, não sei o quê, coisas possíveis de imaginar. Né? Quer dizer, o SUS não consegue nem fazer bons contratos com todos os hospitais contratados, né? Ele não consegue fazer o contrato global, né? que todas pelas reações, né? Um setor organizado, mobilizado, o privado. Quer dizer, ele não consegue fazer o chamado contrato global, onde você contrata o hospital, você contrata tudo que ele faz. Não, ele não aceita, porque ele só gosta de contratar aquilo que paga bem, o que paga mal ele não quer. Eu estou dando alguns exemplos, né? Não há nenhuma... vocês estão vendo agora o debate da fila única de leitos, quer dizer, não tem uma interação com o setor privado no sentido de exigir dele algumas coisas. E isso... Há mesmo os governos anteriores que tentam fazer isso, né? A pressão é muito forte, são grupos muito fortes. E no momento atual, eu diria que, né, existe uma subordinação do público aos interesses privados, né? Então, por enquanto, não deu tempo de fazer muita maldade, mas eu acho que a coisa, se permanecer tudo como está, a tendência é de manter, porque você tem uma subordinação do público aos interesses privados, e não o inverso. Uma regulação pública do privado, onde o interesse público prevaleça sobre o privado, que seria quando você regula, né? Quando você tem uma regulação estatal.
né? Você me perguntou alguma coisa, essas tensões são muito grandes, quer dizer, isso aí vai depender eu acho que a Sônia é mais otimista do que eu, né? Acredita que não são placas tectônicas, mas já são movimento em andamento, né? É possível, quer dizer, que se fortalecer o setor público nesse momento, né? Quer dizer, por parte, talvez, dos municípios e estados mesmo, para fazer frente a esse grupo que é poderoso demais, né? Quer dizer, os planos de saúde, por exemplo, sustentam candidaturas, financiam candidaturas, uma série de candidaturas, né? Ministros atuam quase como defensores desse setor e não do público, quer dizer. Então, isso é tudo, teoricamente, eu acho que sim, você tinha que ter uma regulação estatal que subordinasse os interesses privados aos interesses públicos. Mas isso não existe. Né? Isso existe em parte, né? Existe em parte. Mas você vê como, né, nessas coisas todas que estão acontecendo na política da agricultura, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, as coisas que estão feitas são em defesa do interesse privado. E na saúde não é diferente, né? Nós temos. Agora, o SUS também é muito complicado de acabar totalmente com ele, né? Porque ele é 75% da população, então isso dá a ele um certo poder de fogo, né? E que os níveis subnacionais eu vejo nesse momento como a Sônia tem razão, são atores muito importantes numa possível coalizão, porque esperar isso de cima para baixo é pouco provável. Ok? Tem alguma outra questão antes da gente finalizar? Duas aí. Tinha uma que era sobre os conselhos de uma saúde, do Flávio. se estão fazendo algo, Ah, conselho ok. de saúde, e Para outra quem que era você para tá- Telma. Uma para Sônia e a outra para Thelma. Sí, a da Telma é a seguinte, toda essa discussão que você mencionou passar, de quando subiu Guedes e todo esse que ele alagava o Chile e tudo isso, você acha que isso ele vai retomar assim que passar a pandemia, toda essa ideia de copiar o modelo pinochetista das ISAPRES, que são os planos de saúde, onde você nem sequer pode fazer um exame de sangue privado que não pague. Ou seja, ainda quando tem plano de saúde privado, você tem que pagar coisas, é todo copago. Você acha que isso vai ser retomado? E para a Telma também eu perguntei se a violência doméstica e o feminicídio, se isso tem dados no SUS, porque eu vi que tem sobre isso. Desculpa, na política social, um aumento com a pandemia, né? Isso. Houve aumento. Estou checando isso só último. O resto é a pergunta. A pergunta é outra. Entendeu, Telma? Sobre a violência doméstica, qual que é a pergunta? Não, esses dois eu sei que subiu. Pero não sei se o SUS está fazendo algo sobre isso, porque como não é do SUS especificamente o assunto. Que eu saiba, não sei se a Sônia sabe, né, que você está fazendo alguma coisa especial em relação à violência doméstica. Sobre se passar da pandemia, o Guedes vai tentar fazer uma reforma à la Chile, eu não sei, eu acho que ele, não, se ele pudesse, ele faria, mas eu acho que não acredito nisso, mas aí é crença. Eu não acredito porque é muito, como eu falei, politicamente é muito pesado você acabar com o SUS, né? Mas o que você pode é inviabilizá-lo sistemicamente, que é a minha teoria. Você inviabiliza ele sistemicamente, você piora ele, mas não... porque, claramente, se for de acordo com o governo, nós vamos ter só plano privado, mas eu acho que o custo político é disso muito grande, porque ele tem apoiadores, né? É muito difícil você desmontar um sistema de mais de 30 anos, né? E que na pandemia saiu fortalecido. Mas a inviabilização sistêmica é da natureza dele, né? Do Guedes, desse governo. Ele vai tentar. Sônia. Ele permanecer, né? Então,
Sobre o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho ele criou um comitê que faz toda a análise de todas as questões no mundo e aqui no Brasil, na OMS, um comitê técnico não tem sido ouvido pelo Ministério. Então, essa que é a questão. Os conselhos precisam aconselhar alguém. Agora, se a autoridade não quer ser aconselhada, eles não têm o poder, né, vinculante. Essa é toda uma discussão que existe já há muito tempo na área de saúde, inclusive dentro dos governos progressistas, se o conselho tinha poder vinculante ou não, especialmente o de saúde, que é o mais estruturado e mais antigo deles. Mas agora, então, não é nem ouvido. Outra pergunta sobre a questão do Guedes, eu queria falar também. Eu acho que o Guedes, a tendência dele é isso, é da natureza dele, como diz Ateu, ele vai voltar com o modelo chileno, que é tudo que ele quer na vida. Mas, assim, como ele não conseguiu nem passar isso na Previdência Social, né, a capitalização foi uma das coisas que foi vetada, eu acho que o Congresso não assume o ônus político de privatizar e isso não tem viabilidade nenhuma política. O que tem sido feito sempre é você inviabilizar o SUS ou fazer subrepticiamente, mas não assumir como uma reforma, como foi a reforma da Previdência, porque não tem cacife para isso. Ainda mais agora, pós-pandemia. Acho que não teria condição. Além do que, eu acho que o setor privado não quer que o SUS acabe. O setor privado quer se aproveitar do SUS, mas não que o SUS acabe, porque ele não dá conta de resolver o problema de milhões de pessoas, a não ser que o governo bancasse planos populares, mas esse modelo já se mostrou inviável na Colômbia, enfim, não vai ser aqui que ele vai se viabilizar. Com relação a outra pergunta que o Gaetan pergunta como é que vai fazer coalizões, né, de sustentação do SUS, se há tendências particularistas dos médicos, laboratórios, da classe média e tudo mais. Isso é um problema, né? É um calcanhar de Aquiles complicado, que é o setor médico. Você tem sanitaristas que são progressistas, você tem hoje um movimento muito forte de médicos e médicas populares, né, que é bastante atuante, e isso tem a ver com o crescimento da atenção primária e esses médicos populares, né, que antes eram sanitaristas, mas que não estavam no serviço, mas hoje você tem na ponta, nos serviços, médicos extremamente progressistas, médicos e médicas populares. Mas a classe médica, ela apoiou o Bolsonaro, você não consegue, você teve agora o papelão do Conselho Federal de Medicina a apoiar o Bolsonaro na prescrição que ele fez esse medicamento que não tem base científica nenhuma, e o Conselho Federal de Medicina, que não tem nem esse papel, é um absurdo legal ele se fazer política desse jeito, dizendo que o medicamento pode ou não pode, que não é da área dele, tinha que ser da Anvisa, né? E tem a Academia Brasileira de Medicina não se pronunciou em nenhum momento sobre nada do que o governo fez, ou seja, é um setor extremamente elitista e reacionário, grande parte dele. Tá? Agora, acho que uma das coisas importantes que apareceram nessa questão da pandemia foi a valorização de profissionais da equipe de saúde. Nunca os enfermeiros, enfermeiras, e outros profissionais, terapeutas e tudo mais, foram tão valorizados, inclusive pelos próprios médicos que estão na ponta enfrentando isso e que sabem que depende desses profissionais. Eu acho que nunca houve essa valorização, nunca se falou deles com o respeito que eles adquiriram. É uma coisa nova também. Eram essas as perguntas. Obrigado, Sônia. Nada. Não sei se a gente teria mais alguma questão. Arnaldo, você anotou alguma outra coisa? Que é essa? Arnaldo? Tem aqui comentário, mas não pergunta. Comentário da Vitória, mas não é pergunta. Obrigadíssimo, tá?
Foi um prazer contar com a participação de vocês. Obrigada pela oportunidade. Tá? Thelma, Tchau, beijo grande, saudade. Beijo grande, saudade. Obrigada pela oportunidade. Tchau para todo mundo. Tchau, Thelma. Tchau, Ana.